Good evening, everybody. Tonight we're going to talk about living in God's will. Hoje à noite falaremos sobre o viver na vontade de Deus. Want to live in God's will. O que é viver na vontade de Deus? Not your will, but God's will. Não a sua vontade, mas a de Deus. I'm going to say something about my life. Vou falar um pouco sobre minha vida. God called me to Him when I was 12 years old. Acima de dentro. Deus me achou a Ele quando eu tinha 12 anos. Upside down. Acima de dentro. Paraíba. And when God called me, He said, "Come to serve me." E quando Deus me chamou, Ele disse: venha me servir. He also put a desire for the nations, to the nations. Ele também colocou um desejo em mim para as nações. And also to learn English. E também para aprender o inglês. I was only 12. Eu tinha 12 anos. A small guy from the small village in the small country in Brazil. Um cara pequeno, da vila pequena, do país pequeno, e o Brasil. And it's really uncommon, unusual. E é muito incomum. And I was afraid. E eu estava com medo. I was afraid because I knew the call of God for my life to go to the nations. Estava com medo porque eu sabia do chamado de Deus para ir às nações. I had to learn English to go to the nations. Eu tive que aprender inglês para ir às nações. And I said, God, eu disse, Deus, when you call me to the nation, please put a desire in my heart and peace. Quando você me chama às nações, por favor, coloque um desejo no meu coração para a paz. So the time passed by. Então o tempo passou. And I was trying to do college. Eu estava tentando fazer a faculdade. I tried to do business management. Tentei fazer negócio. Administração. And the door was closed. E a porta fechou. Then I tried to do IT. Daí tentei fazer TI. The door was closed. A porta fechou. I tried to do law. Aí eu tentei aprender a fazer a lei. Direito. Sorry. And I was in the middle of this course. Eu estava no meio desse curso. And the door was closed. E a porta fechou. I remember that when I tried to renew my scholarship in the university. Eu me lembro quando eu tentei renovar meu bolso de estudos na faculdade. I couldn't. Eu não podia. I started to cry. Eu comecei a chorar. It was like in the morning time, maybe 3 a.m. Acho que foi às 3 de manhã. And I knew that God was calling to the nation that exactly point. E eu sabia que Deus estava me chamando para a nação naquele ponto exato. My mom came from the small city to the capital. Minha mãe veio da cidade pequena até o capital. She surprised me. Ela me surpreendeu. She saw me crying. Ela me viu chorando. And she said, "Why are you crying?" Ela disse, por que você está chorando? And I said, "Mom, eu disse, mãe, I would like you to be proud of me. I would like to give this certificate for you." Eu gostaria que você se orgulhasse em mim. Eu gostaria de te dar esse certificado. And then she said, "Son." Então ela falou, filho, I was telling you this because I was waiting for you to finish your college. Eu quero te contar isso porque eu estava esperando você terminar a sua faculdade. No, I didn't want to. Eu não queria te falar isso. But God put in my heart that you would not finish college. Mas Deus colocou no meu coração que você não iria terminar a faculdade. I didn't want to tell him because I want you to finish. Eu não queria contar porque eu queria que você terminasse. But I will bless you. Mas eu vou te abençoar. Your dad's gonna bless you. Seu pai vai te abençoar. And then you go. E então você vai. So I ran to my pastor. Pastor. Então eu corri para o meu pastor. God's calling to the nation. Deus está me chamando para as nações. And then he said, "Which nation?" Então ele falou, qual nação? I was like, I don't know. Eu não sei. But God put in my heart that's close to London. I don't know where. Mas Deus colocou no meu coração que é perto de Londres, eu não sei onde. And then after 1 year, então depois de 1 ano, I was waiting on God. Estava esperando em Deus. He said for me, work in mission that are 24 hours.
Ele falou para mim, trabalhe nas missões por 24 horas. And here in this church, Aqui, nesta igreja. then after 1 year, Então, depois de um ano, I found a promotion eu recebi, eu achei uma promoção that I have to record about my life, tell them my own story, personal story. que eu tenho que fazer sobre minha vida, que eu tenho que contar a minha própria história. I was competing with all of the states in Brazil, and I won a scholarship to come here to Ireland. Eu estava competindo com todos os estados e I won the scholarship to come to Ireland. eu ganhei um bolsa de estudos para vir para a Irlanda. That scholarship gave me 3 months of accommodation, 3 months of food. Aquele bolsa de estudos me deu 3 meses de acomodação, 3 meses de comida. And the English school. E a escola de inglês. And this church was happening inside of that building, my English school. E esta igreja estava ocorrendo naquela escola. And God provided for 3 years. Deus providenciou em 3 anos. But I was scared. Mas estava assustado, com medo. I have to leave my family. Eu tive que deixar a minha família. I had to learn another language. Eu tive que aprender uma outra língua. Many people come here with one focus. Muitas pessoas vêm aqui com um foco. My focus was to start an evangelist group. Meu foco era começar um grupo de evangelismo. God put in my heart Acts chapter 1:8. Deus colocou em meu coração Atos capítulo 1:8. That says, "Go and be my witness and go to the nations." Que diz, vai ser de minha testemunha, vá para as nações. And then I said, "Okay, God, I will." E então eu disse, ok, Deus, eu vou. But I was scared. Mas estava com medo. My focus said, "God, please give me English, then I can preach on the streets." Eu falei, Deus, me dê inglês, então eu vou poder falar nas ruas. And I'm preaching the church. Então estou Praise pregando God. na igreja, graças Praise a God. Deus. Praise God. Was not easy. Não foi fácil. God revealed Himself to me Deus se revelou a mim through prayer, através da oração, through reading the Bible. através da leitura da Bíblia. But was required for myself give a step of faith. Mas foi requerido de que eu desse um passo de fé. He provided everything. Ele providenciou tudo. And God has a calling in your life. Deus tem um chamado em sua vida. And I know that He revealing this to your heart this night. Eu sei que Ele está revelando isso através para o seu coração esta noite. Maybe you think like, oh, this is not the right time. Talvez você esteja achando, agora não é o tempo certo. Or you're gonna be thinking, oh, doesn't make any sense God's calling to this place or to do this. Você vai ficar pensando, não faz nenhum sentido Deus me chamar a esse lugar para fazer tal e tal coisa. But God works out of our comfort zone. Mas Deus trabalha para fora da nossa zona de conforto. If you are a follower of Jesus Christ, Se você é um seguidor de Jesus Cristo, you cannot live your life normally você não pode viver a sua vida normalmente, because He wants to use you. porque Ele quer te usar, And He wants to take you out of your comfort zone. Ele quer te tirar da sua zona de He wants conforto, to shape you. Ele quer te He formar, wants to equip you. Ele quer te equipar, And He has a plan for your life. Ele tem um plano para a sua vida. There is many plans this night for your life. Há muitos planos nessa noite para a sua vida. Maybe it can be some simple. Talvez pode ser algo simples. Maybe God's requiring you to invite some new people to come here tomorrow in the service. Talvez Deus está requerendo que você chame algumas pessoas para o serviço amanhã, de manhã ou de noite. Maybe God's calling you to be part of the welcome team. Talvez Deus esteja chamando você para se tornar parte do time de welcome. I don't know what God's calling you right Eu now, não sei o que Deus está chamando para fazer agora, but I know that it's talking to your heart. mas eu sei que Deus está falando com o seu coração. He is revealing something new in your heart. Ele está revelando algo novo em seu coração. And you might be in crisis at the moment now. Talvez você esteja em crise no momento. And there is 2 doors. E há 2 portas. There is 2 ways. Há 2 caminhos. One door and one way. Uma porta e um caminho. And the first door is the door of the resistance. E a primeira porta é a porta de resistência. Or the comfort. Ou o conforto. That you just want to be in that place, in that spot. E você só quer estar naquele lugar mesmo, naquela área. And the second door, the second way is about the obedience. A segunda porta, o segundo caminho é sobre a obediência. Where I have to give a step by faith. Onde eu tenho que dar um passo de fé. And where God's gonna
work in you and through you. E onde Deus vai trabalhar em você e através de você. And I'm very excited about it. Estou muito animado sobre isso. Because there are loads of people this evening right now. Porque há muitas pessoas nessa tarde agora. Could you imagine that each one of you has a plan? Você poderia imaginar que cada um de vocês tem um plano. God's plan for your life. Plano de Deus para a sua vida. God's will for your life. Vontade de Deus para a sua vida. I'm just in front of you guys. There is many plans and I'm very excited about it. Estou aqui em frente de vocês e sei que há muitos planos. Eu estou muito animado a respeito disso. Many people want to listen God's voice. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus. Many people want to know God. What is going to happen with my life? Muitas pessoas querem saber, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? But many people also don't want to pass through some adjustments. Mas muitos também não querem passar, talvez, de algumas mudanças, ajustes. And there is necessary. Isso é necessário. Pass through some adjustments is necessary. Passar através de alguns ajustes é necessário. For you to fulfill the plan of God in your life. Para que você cumpra o plano de Deus para a sua vida. I want to read now Luke chapter 9 verse 23 to 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Amen. The big idea for this evening A grande ideia para esta tarde is that God's revelation, é que a revelação de Deus it's your invitation seja seu convite to adjust your life. para ajustar a sua vida. Amen. Amém? So when God reveals Himself to you, Então, quando Deus está se revelando a você, He can reveal Himself to you through the scriptures, Ele pode se revelar através das escrituras, through signs, de sinais, circumstances, circunstâncias, like in many ways, como muitos jeitos, through people, através das pessoas, through His words, I said already, prayers, prayer life. através da vida de oração, através das orações. So when you listen that, Então, quando você ouve isso, is your invitation é o seu convite to pass to some adjustments. para passar por alguns ajustes. And also you have to obey E também você tem que obedecer to fulfill the plan of God. para cumprir a vontade de Deus. So I want you to just few seconds to bow down your head Eu right quero now. que vocês abaixem suas cabeças. We're gonna be praying. A gente vai orar. God, please, Lord, I just ask you, Lord, this evening that you can reveal, Lord, your will to the life of my brothers and sisters, Lord. I want you, Lord, not only to reveal, Lord, but help them to understand and pass through some adjustments, Lord, they can fulfill your plan for their life, Lord. Just show to them this night if they are in doubt, if they don't know, Lord, what to do, then you might show them how to do it, Lord, and give them strength and your love and your peace this night in Jesus' name. Amen. So when God reveals His will for you, Então, quando Deus revela a sua vontade para você, it's your invitation é o seu convite to get out of your comfort zone para sair da sua zona de conforto and be living God's will to your life. e estar vivendo a vontade de Deus em sua vida. And maybe God's will to your life is to be working in the welcome team. Talvez a vontade de Deus para a sua vida é que você esteja trabalhando no time de boas-vindas. And maybe you are an introverted person E talvez você é uma pessoa introvertida and you think like, oh, how are you gonna hug people and say, oh, welcome, if I don't like to hug? e você pensa, como que eu vou abraçar as pessoas e dizer bem-vindo se eu não gosto disso? But God wants to work in your life. Mas Deus quer trabalhar em sua vida. He wants to do some adjustments in your life. Ele quer fazer alguns ajustes em sua vida. You cannot believe in God's will in your life if you're not allowing God to shape you. Você não pode estar vivendo a vontade de Deus em sua vida se você não está permitindo que Ele te forme. You have to obey. Você tem que obedecer. Or you're gonna be in the same spot Ou você vai estar na mesma área
living the same life, vivendo a mesma vida, your life, sua vida, but not God's will for your life. mas não a vontade de Deus para a sua vida. And we have learned already how to listen God's voice. Temos aprendido já como ouvir a voz de Deus. The sheep listen the voice of the shepherd, As ovelhas ouvem a voz do pastor. and we know how to listen God's voice. Sabemos escutar a voz de Deus. We listen God's voice through the scriptures, Escutamos a voz de Deus através das escrituras, through a life of prayer, através de uma vida de oração, talk with Christians, falar com cristãos, through signs, através dos sinais, circumstances. circunstâncias. When I say circumstance, I just remember the life of Nina. Quando eu falei as circunstâncias, só lembrei da vida da Nina. Recently, her car in Brazil just broke in front of a church that says God's will. Recentemente, o carro dela quebrou na frente de uma igreja que diz a vontade de Deus. And God spoke with Nina through these circumstances. Deus falou com ela através das circunstâncias. Our God is a living God. Nosso Deus é um Deus vivo. He talks with us. Ele conversa conosco. And He talks with us louder. Ele conversa numa voz alta. It's impossible to not listen God's voice. É impossível não escutar a voz de Deus. And if you want to live in God's will for your life, Se você quiser viver na vontade de Deus para a sua vida, you cannot be the same. você não pode ser o mesmo. Living a normal life, a common life, Vivendo uma vida normal, comum, a life of comfort uma vida de conforto, in your comfort zone. na sua zona de conforto. We cannot be where we are Nós não podemos estar onde estamos and go where God wants us to be e ir onde Deus quer que a gente esteja. at the same time. No mesmo tempo, You have to choose. você tem que escolher. Think of the life of Noah. Pense na vida de Noé. He could not live his life and building an ark. Ele não podia viver a sua vida e construir uma arca. This ark would save humankind and the animals. Esta arca iria salvar a humanidade e os animais. He was living a normal life. Ele estava vivendo uma vida normal. And then God called him. E então Deus o chamou. He listened to God. Ele escutou a Deus. He starts to build this ark. Ele começa a construir essa arca. The people would say, "Well, you're crazy. As pessoas diriam: você está louco? This is not even a boat, it's an ark." Nem é boat, um navio, but ark. mas é uma arca. It's really big. É muito grande. It's not raining. Não está chovendo. And you are building this ark. Você está construindo essa arca. You are madman. You are crazy. Você é um loucão. But Noah could not build an ark and be living a normal life at the same Mas time. o Noé não podia construir uma arca e viver uma vida normal no mesmo tempo. He had to change his life. Ele teve que mudar a sua vida. Think about the life of Abraham. Pense na vida de Abraão. He could not be living at the land of Chaldeus. Ele não podia estar vivendo na terra dos caldeus. The Chaldeus, I think is in English. Chaldeans, the land of the Chaldeans, and be the father of Israel at the same time. E ser o pai de Israel no mesmo tempo. He had to change. Ele teve que mudar. He had to leave his country. Ele teve que deixar seu país. He had to leave his family, his friends, the way that he was Ele living. teve que deixar sua família, seus amigos, o jeito que ele vivia. And then he said, God, Então ele disse: Deus, how can I leave my country? como que eu posso deixar o meu país? Even Sarah, she's not had a baby. I want a baby. I want to have a child. Até a Sara não vai se. Sarah, she wants to have a child. Sara quer ter um filho. How can we go? Como que a gente pode ir? I'm pleading you, give me a baby. Estou te implorando, me dê um neném. And then God said to him, Então Deus disse a ele: go. Vá. And God didn't say to him like what's going to happen after. E Deus não disse a ele o que iria acontecer depois. God required from him a step by faith. Deus requeriu dele um passo de fé. And then he went. Então ele foi. He became the father of the nations. Ele se tornou o pai das nações. Not only Israel, but the nations. Não somente Israel, mas as nações. And God gave the baby. E Deus deu o neném. But they were living, he was living missions. Mas eles
No, sorry, living. Ele estava vivendo missões. And that place, God gave him a E baby. naquele lugar Deus o deu um neném. And he was living God's will for his life. Ele estava vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Think the life of Moses. Pense na vida de Moisés. Moses could not be in the desert, afraid, living among the sheep. Moisés não podia estar no deserto com medo, vivendo entre as ovelhas, And then face Pharaoh e depois enfrentar o faraó. at the same time. No mesmo tempo, He had to change his life. ele teve que mudar a sua vida. He had to decide to obey God Ele teve que decidir a obedecer a and Deus. give a step of E faith. dar um passo de fé. God used him. Deus o usou. Miracles was happening. Milagres estavam acontecendo. He delivered the people of Israel, Ele o entregou o povo do Israel. and he set these people free. E ele libertou este povo. Think about the life of David. Pense na vida de Davi. But actually, coming back to Moses. Mas, na verdade, voltando para Moisés. Moses said, God, who am I? Moisés disse, Senhor, quem sou eu? I cannot talk with these people. They will not obey me. Eu não posso falar com este povo, eles não vão me obedecer. But God used him. Mas Deus o usou. God wants to use ordinary people to change extraordinary people. Amém. Deus quer Amém. usar pessoas comuns para mudarem pessoas extraordinárias. Think the life of David. Pense na vida de Davi. He cannot be a shepherd boy and then become the king of Israel. Ele não podia ser um menino pastor e depois virar o rei de Israel. Israel. At the same No time, mesmo tempo, he had to change. ele teve que mudar. He cannot be a shepherd boy and then slay Goliath. Ele não podia ser um menino pastor e depois massacrar o Golias. He could not be like playing safe or just living the common life. Ele não podia estar fingindo de ser seguro e salvo e depois viver a vida normal. God took him from his comfort zone Deus o tirou da zona de conforto dele and shaped him, e formou. and he became the king of Israel. Ele se tornou o rei de Israel. Think of the life of Jonah. Pense na vida de Jonah. Jonas he was running from God's calling for his life, Jonas estava fugindo do chamado de Deus para a vida dele, but he has to pass of some adjustments in order to live in God's will for his life. mas ele teve que passar por alguns ajustes a fim de que ele vivesse a vontade de Deus. And maybe you are like Jonah right now, trying to run from God's calling to your life. Talvez você está como Jonas agora, tentando fugir da vontade de Deus para a sua vida. But I have to tell you, God's gonna keep back into until you fulfill this Mas call. eu tenho que te dizer, Deus vai continuar voltando e voltando e voltando novamente a você até você fazer, Accomplish. realizar a In the vontade. New Testament, Peter, Andrew, James, and John, No Novo Testamento, Pedro, André, Tiago, João. Jesus said, "Follow me." Jesus disse, me sigam. They have to leave everything in order to follow Jesus. Eles tinham que deixar tudo para seguirem Jesus. They could not live a normal life as a fisherman Eles não podiam viver uma vida normal como pescadores and become fisher of men, e se tornarem pescadores de homens. become like disciples of Jesus Christ. Se tornaram discípulos de Jesus Cristo. They have to change. Eles teve que mudar. They have to make a decision. Eles teve que tomar uma decisão. They leave family, Eles iriam deixar a família, friends, amigos, country, their land o país deles, a terra deles, to accomplish that mission. para realizar aquela missão. With Paul was the same. Com o Paulo foi a mesma coisa. He had many decisions to make. Ele teve muitas decisões a tomar. He brought the gospel to the Gentiles, Ele trouxe o evangelho aos gentios, but God took him from his comfort zone as well. mas Deus o tirou da sua zona de conforto And também. he was accomplished that mission that God called Paul to do it. Ele estava realizando aquela missão que Deus o chamou para fazer. So all of them Então todos eles passed through some adjustments, passaram por alguns ajustes. and they left everybody behind. Eles deixaram todo mundo para trás. They surrounded completely. Eles se renderam completamente. And you know what was worthy? Você sabe o que valeu a pena? Because
If it wasn't, we will not be here through the life Porque of senão- Paul that brought that gospel to the Gentiles, Porque se não valesse a pena, a gente não estaria aqui. that brought the gospel to the Gentile people. Brought. Não trouxesse. Assim, se o Paulo não trouxesse o Evangelho, a gente não estaria aqui. Amen. And when I think about my life, E quando eu penso a respeito da minha vida, when I left Brazil to come to Ireland, eu deixei o Brasil para vir para a Irlanda, I left everything behind. eu deixei tudo para trás. But you know what? This afternoon, I was with the evangelist team, Mas você sabe, esta tarde eu estava com um time evangelístico, sharing the gospel in Henry Street. compartilhando o Evangelho na Henry Street. Many people came to Christ this afternoon, Muitas Amen. pessoas vieram a Cristo esta tarde. and it was worthy. E valeu a pena. You know, sometimes we think about our family, about our nephew, the people that we left behind. Sabe, às vezes a gente pensa sobre as nossas famílias, sobrinhos, as pessoas que os deixaram para trás. It is really hard, É muito difícil, but God, we're gonna give the rebirth to ourselves. mas Deus quer dar o renascimento, Rebirth. o prêmio, And the big idea is, o prêmio para nós. and the big idea is, God's revelation E a grande ideia é a revelação de Deus, is your invitation que a revelação de Deus é o seu convite to adjust your life. para ajustar a sua vida. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Do you think that Jesus Christ passed through some adjustments? Você acha que Jesus Cristo passou por alguns ajustes? The answer is yes. A resposta é sim. He gave up of his majesty. Ele desistiu da sua majestade, He emptied himself. ele se esvaziou, He left his dad, ele deixou o seu pai, his country, heaven. o país, o céu. He was the big example. Ele era o grande exemplo. Jesus left everything behind. Jesus deixou tudo para trás. And in one moment Jesus said to God, Em um God, momento Jesus disse a Deus: Deus, please take this cup from me. por favor, afaste-se essa cálice de mim. It was very hard. Estava muito difícil. But he decided to obey God. Mas ele decidiu obedecer a And because Deus. of his obedience, Por causa da sua obediência, we are saved in Jesus nós Christ. somos salvos em Jesus Cristo. The wrath of God did not came to ourselves because it came to Jesus. A ira de Deus não veio a nós porque veio até Jesus. And he was dead on the cross. Ele estava morto na cruz. And he was resurrected Ele foi ressurreto. and give new life for us. Ele deu nova vida para nós. Through him we have life. Através dele nós temos vida. He is the only mediator. Ele é o único mediador. No one can go to God except through Jesus Christ. Ninguém pode ir até Deus a não ser por Jesus Cristo. And if you are follower of Jesus Se Christ, você é um seguidor de Jesus Cristo, you have to pass on some adjustments. você tem que passar por alguns ajustes. God's revelation A revelação de Deus is your invitation é o seu convite to adjust your life. para ajustar a sua vida. And you say like, Tony, how can I make disciples? Você diz: Tony, como que eu posso fazer discípulos? Maybe you have this calling. Talvez você tenha esse chamado. I don't have this calling. Eu não tenho esse chamado. You have. Você tem. God called everybody. Deus chama todo mundo Go to the nations. para irem até as nações, Preach the gospel. pregarem o evangelho, Make disciples. fazerem discípulos. And I have a good news for you. Eu tenho uma boa notícia para você. You can learn to do that. Você pode aprender a fazer isso. You can come to the Bible studies on Mondays. Você pode vir aos estudos bíblicos You nas can have segundas. fellowship in Sila Brother Tuesday. Você pode ter comunhão em Sila Brothers ou Sisters. Yes, on Tuesday. You can have a prayer life on Wednesday. Você pode ter uma vida de oração nas quartas. You can learn with the evangelist team on Thursday. Você pode aprender com um time evangelístico And nas you can quintas. keep come weekends to listen God's voice to you. E você pode continuar vindo aos fins de semana para ouvir a voz de Deus. And you're gonna be equipped. E você vai ser equipado. And then you go. Então você vai. That's
how you're gonna make disciples. É assim que você vai fazer discípulos. I don't want you guys to miss the blessings of God to your life. Eu não quero que vocês perdem a bênção de Deus para a sua vida. And maybe there is people over here with that big decision. Talvez tenham pessoas aqui com essa decisão. And I will tell you, God's gonna shape your life. Eu vou te dizer, Deus vai formar a sua vida. God's gonna shape. Lapidate. Moldar. Okay, mold. He's gonna take you out of your comfort Ele zone. vai te tirar da sua zona de conforto. But this requires a step by faith. Mas isso requer um passo de fé. You cannot see what's gonna be beyond, Você não pode enxergar o que está além, but for sure, God's gonna be behind this door waiting for you to help you. mas certamente Deus estará atrás dessa porta te esperando. Let's read now Luke chapter 18, verse 18 until 27. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda que te falte uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amen. This rich man, Este homem rico, Jesus saw his heart, Jesus viu o seu coração, was full of richnesses, foi cheio de riquezas, prestigious, prestígio, power. poder. And Jesus requires him to leave everything, Deus o requeriu que ele deixasse tudo to surrender himself. para se render, But he was not willing to do it. mas ele não estava disposto a fazer isso. The comfort. O conforto, When I was reading this passage, quando eu estava lendo essa passagem, I was trying to know the meaning of the word comfort in Portuguese, eu estava tentando saber o significado de conforto em português, and talks about bens materiais, e fala sobre material goods, material goods, and this synonym is about relief, e o sinônimo é sobre alívio, consolation, consolação, refreshment, refrigério. refreshment. It's hard, É difícil. but in the comfort zone, Sabe, na zona de conforto, you seek for refreshment, você busca refrigério, consolation, consolação, relief, alívio and everything that money can give to you, e tudo que o homem pode te dar. and money. Todo o dinheiro que o homem pode te dar. So this we're gonna bring you some consolation to your life. Então isso vai trazer alguma consolação para a sua vida. Because if you have money, you have everything. Porque você tem dinheiro, você tem tudo, You don't need God. você não precisa de Deus. So that rich man said, I have everything. Então aquele homem rico disse: eu tenho tudo. And then Jesus said, give up of everything. Então Jesus disse: desiste de tudo, larga tudo, Surrender your life to me. se rende a mim. What Jesus was saying to him O was, que Jesus estava dizendo na verdade para ele foi: stop to worship money and worship me. para de adorar o dinheiro e me adore. Stop to worship your idols and worship
me. Para de adorar os seus ídolos e me adore. I'm the only one worthy to be worshipped. Eu sou aquele que é digno de ser louvado, adorado. So surrender your life to me. Então rende a sua vida a mim. He was not willing to. Ele não estava disposto a fazer isso. And he missed the blessings of God to his life. E ele perdeu a bênção de Deus para a sua vida. I don't want you to be missing God's blessing to your life. Eu não quero que vocês estejam perdendo as bênçãos de Deus para a sua vida. Matthew chapter 6 verse 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. And the throne of your life, the throne, No trono da sua vida, only one God can sit. só um Deus pode se sentar. And He is requiring for you to allow Him to sit in this throne of your Ele life. está requerendo que você o deixe sentar nesse trono na sua vida. So stop to worship another idols. Então pare de adorar outros ídolos. Idols that you create for your life. Ídolos que você criou para a sua vida. Guys, I create idols to my life. Gente, eu criei ídolos para a minha vida. I was telling you in the beginning of this preaching that I would like to do college. Estava te dizendo no começo dessa pregação que eu gostaria de fazer faculdade. And I would like to get married. Que eu gostaria de ser casado. And Portugal in 2016. Em Portugal, em 2016. God called me to Portugal since 2016. Deus me chamou a Portugal desde o 2016. I was running. Eu estava fugindo. Even though I was doing mission in Portugal, Ainda que eu estava fazendo missões em Portugal, I was not thinking to live in Portugal. eu não estava pensando em morar em Portugal. Because I want to live here. Porque eu queria morar aqui. Because it's more comfortable to me. Porque aqui é mais confortável a mim. This is my home. Esse é o meu lar. This is my church. Essa é a minha igreja. This is my friends. Esses são os meus amigos. I know how to get a work over here, Eu sei como chegar ao trabalho daqui, to get a job. arrumar um trabalho. You know, for me it's more comfortable. Sabe, para mim é mais confortável. Last year, 2017, No ano passado, 2017, actually, at the end of 2016, na verdade, no fim de 2016, I was with my money to go to college. estava com meu dinheiro para ir à faculdade. And then God spoke louder to me. E então Deus falou mais alto para mim. Jordan, Jordania. Jordânia. And then God spoke with me in English. Jordan. E então Deus falou comigo em inglês, Jordânia. And then I went to Google. Então fui para o Google. Then I thought that was that basket player, Michael Jordan. Eu pensei, aquele jogador de basquete, é o Michael Jordan mesmo. Then was the country of Jordan, Middle East. Daí foi o país de Jordânia com uma lista. Middle East. Oriente Médio. Oriente Médio. And then I was scared. Então estava com medo. I know everything that was happening in Jordan. Sabia de tudo que estava acontecendo em Jordânia. I didn't know nobody in Jordan. Eu não conhecia ninguém em Jordânia. And then God, how can I go there? Então eu falei, Deus, como é que eu posso ir lá? And then He said, you're gonna use your money, Então ele disse, você vai usar seu dinheiro, the money of your college. o dinheiro que era para a sua faculdade. And God spoke with me in many ways, Deus guys. falou comigo em muitos jeitos, gente. Through dreams, Através dos sonhos, through people, pessoas, in His word, a sua palavra, in circumstances. nas circunstâncias. God, when He speaks to us, He speaks louder. Deus, quando Ele fala com a gente, Ele fala alto. I could not deny. Eu não podia negar isso. And then I said, God, I will. Então eu disse, Deus, eu vou. And then I went. Então eu fui. I spent 1 month in Jordan. Eu gastei um mês na Jordânia. I spent all of my money helping the refugees. Gastei todo o meu dinheiro ajudando os refugiados. Refugiados. I paid my accommodation, Eu paguei para minha acomodação, my ticket flight. minha passagem de voo. This church helped me as Essa well. igreja me ajudou também. And then I went back home in E Brazil então eu voltei para casa no Brasil, with no money. sem dinheiro. And then I said, okay, now I'm gonna go to work in the cruise ship. Então eu disse, então agora eu vou trabalhar num navio de cruzeiros. I got that job. Eu
Eu arrumei esse emprego, I was ready to get my uniform, estava pronto para ter meu uniforme. and then they invite me to do missions again here in Ireland. Então me convidaram de novo para fazer missões na Irlanda. And then they said, "Will you gonna pay your ticket flight?" Então eu disse, No, they said, "Will you gonna pay your ticket flight?" então eles disseram, você vai pagar a sua passagem de voo? Nós vamos pagar a nossa passagem de voo. And then they paid. Então pagaram They said, "We need you." e disseram, nós precisamos de você. So I said, "Okay, God, understand No, again." just- I understood. I'm gonna go. Então eu disse, tá bom, Deus, eu entendo, eu vou. And then I came here again to Ireland. E então eu vim aqui novamente para a Irlanda. Through this, in the airplane, when the airplane was crossed the Atlantic, Quando o avião estava atravessando o Atlântico, I said, "Okay, now is my eu opportunity. disse, ok, então agora é a minha oportunidade. I'm gonna do missions. Eu vou fazer as missões, I'm gonna spend here time to get money, eu vou gastar um tempo para conseguir dinheiro, and then pay my college. depois pagar para a minha faculdade. Because now God's gonna bless me, gonna do my college." Porque agora Deus vai me abençoar e eu vou fazer minha faculdade. At the last day of the mission in Portugal, No último dia das missões do Portugal, when we finished everything, quando terminou tudo, I broke my femur. eu quebrei meu dedo. In femur. Okay, femur. Perna, enfim. Okay. In 5 pieces. 5 places. Yes, in 5 places. And then I had to back home to Brazil. Então tive que voltar para minha casa no Brasil. I was recovering myself. Estava me recuperando, Was really hard for me. foi muito difícil para mim. I got lost between 2 and 3 centimeters in my left leg. Eu me perdi entre 2 ou 3 centímetros na minha perna. And I have a metal bar in my leg. Eu tenho uma barra de metal na minha perna, eu tive. And I was not thinking to mission ever again. Eu não estava pensando mais em fazer missões, nunca. And then came again the invitation to come this year. Daí veio o convite novamente para vir este ano. And God renewed the love and the passion to the missions again. Deus renovou meu amor e paixão para as missões novamente. And I came. E eu vim, I did missions for 1 month in Portugal. eu fiz missões por 1 ano em Portugal. 1 month. Isso. I got the stock of vitamin D for 1 year. Eu peguei um estoque de vitamina 10 For 1 year. por 1 ano. Because I needed, guys. Porque eu precisava, gente. I have deficiency calcium in my bones. Deficiência de cálcio nos meus ossos. I had a disability in my bones. And you know, Não gosto de traduzir coisa médica. and then Então, I tried to do college again. eu tentei fazer a faculdade novamente. Then I said, okay, I'm gonna do college this year. Então eu disse, ok, vou fazer a faculdade este ano. And then was 2 doors in front of me. E então tinha 2 portas na minha frente. Or you go now to do missions in Ou Portugal, você vai fazer missões em Portugal, or you're gonna spend 3 years in Ireland and then you go. ou você vai gastar 3 anos na Irlanda e depois você vai. And finally gonna get your E certificate. finalmente vai conseguir ser certificado. And finally, maybe in 3 years, it's possible to get married. Finalmente, talvez em 3 anos seja possível ser casado. So I put 2 idols in my life. Idols. Então eu coloquei 2 ídolos na minha vida. My college Minha faculdade and get a wife. e de conseguir uma esposa. And then I was praying to God, I said, God, Então eu estava orando a Deus e eu disse, Deus, God, it's so hard to make good decision. é difícil demais para tomar uma boa decisão. There is these 2 doors. Há essas 2 portas. If it's possible, God, Se for possível, Deus, draw from me in my future. Draw. desenhe para mim meu futuro. That I can see it. Então eu vou conseguir enxergá-lo. Guys, God did. Gente, Deus fez. I was in Belfast last week. Estava em Belfast na semana passada. Steve came. Steve, ele veio. He's the leader of Big Missions. Ele é o líder das missões da praia. He said, Tony, I'm gonna plan your life. Ele disse, Deus, No, Tony, I'm Tony, gonna eu vou plan. desenhar a sua vida. And he started to make like a big list. The piece of paper was like this size, Ele começou a fazer uma grande lista. O pedaço de papel foi esse tamanho, with different colors of pens. com cores Pencils. diferentes de lápis. And then I said, God, is that you? Então eu disse, Deus, é você mesmo.
And God said, I'm going to show you that is me. Então Deus disse, eu vou te mostrar que sou eu mesmo. Glória a Deus. Then that God spoke through a life of a missionary, Então Deus falou através da vida de um missionário, through His word, através da sua palavra, through circumstances. através das circunstâncias, At the prayer meeting, no culto de oração. then said, God, Então eu disse, Deus, I'm tired to try to persuade college. estou cansado de tentar correr atrás de faculdade. I'm tired and trying to think, oh, should I get married? When am I gonna get married? Me cansei de pensar em com quem eu vou casar, quando eu vou casar. If you are 30, you know what I'm talking Se about. você tem 30, você sabe do que eu estou falando. All of my friends now got married. Todos os meus amigos se casaram, They have babies, eles tinham nenéns, and I'm still single. e eu ainda estou solteiro. But put like these idols in my life. Mas eu coloquei esses ídolos na minha vida. And God was requiring for me to surrender myself. E Deus estava requerendo que eu me rendesse All the areas of my em life. todas as áreas da minha vida. And then I did that prayer. Então eu fiz aquela oração. And there is like two types of adjustments Yeah, that boys. God requires for our life. E há dois tipos de ajustes que Deus requer da nossa vida. The first is an absolute surrender. O primeiro é você se render completamente. And maybe God is requiring for you to give up of your job Talvez Deus está requerendo que você largue o seu trabalho, or change your job, ou mude o seu trabalho, because the job that you are right now is comfortable for you. porque o trabalho em que você está agora está confortável para você. And God wants to shape your life. He wants to change, to strengthen you. Deus quer formar a sua vida, Ele quer te fortalecer. Glória a Deus. Maybe God's requiring you to give you a portion of your financials that God has blessed in your life. Talvez Deus está requerendo que você dê uma porção das suas finanças, que Deus Has blessed de you. quais Deus te abençoou com elas. Aleluia. Maybe God's requiring from you some relationships, Talvez Deus está requerendo para você alguns relacionamentos, or that you pass through some adjustments in the area of relationships. ou que você passe por alguns ajustes na área de relacionamento. Maybe it's the relationship with your father, with Talvez your mother, seja o relacionamento com seu pai, with your friends, seu pai, sua mãe, seus amigos, with your colleagues at your work, com suas colegas, at work. colegas no trabalho. Maybe God wants you to adjust your marriage. Talvez Deus quer que você ajuste seu casamento. Maybe it's your commitment with the church. Talvez seja o seu comprometimento com a igreja. Maybe it's your life of prayer, Talvez seja sua vida de oração. or the lack of the prayer life. A falta de oração. Oh, I would like to read Acts chapter 10, verse 9 until 10. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. 10. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o procuravam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. So, Peter was comfortable. Então Pedro estava confortável. God wants to use Peter to go to talk, to share the gospel to Cornelius. Deus queria usar o Pedro para compartilhar o evangelho com Cornelius. But Cornelius was a Gentile. Mas ele era um gentil. And Peter was thinking like, no, the gospel just for special people, just for the people that is the Jewish people. E o Pedro estava pensando, não, o evangelho só pode ser para as pessoas judaicas. And then God speak louder to Peter. E então Deus falou mais alto com Pedro. Peter understood. Pedro entendeu. He obeyed. Ele obedeceu. He went to share the gospel to Cornelius. Ele foi para compartilhar o evangelho com Cornélio. Because God was already teaching Cornelius in his heart. Porque Deus já estava ensinando o Cornélio no seu coração. But he needs to listen the gospel, the words of salvation. Mas ele precisa escutar o evangelho, as palavras de salvação.
in Romans 10 says that we have to be preaching the gospel. If not, then we cannot be saved if they not listen. Em Romanos 10 diz que a gente tem que pregar o Evangelho. Se a gente não pregar o Evangelho, eles não vão ouvir e não vão ser salvos. Yes. So Peter, he got out of his comfort zone. Então Pedro saiu da sua zona de conforto. And once again, the big idea. Mais uma vez, a grande ideia. God's revelation. A revelação de Deus. It's your invitation. É o seu convite. To adjust your life. Para ajustar a sua vida. God wants to adjust your life. Deus quer ajustar a sua vida. In order to you to fulfill His plans to your life. A fim de que você cumpra os seus planos para a sua vida. 1 Corinthians chapter 15 verse 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. He says here, dying daily. Ele diz aqui, morrendo diariamente. We have to wake up and say, God, a gente tem que acordar e dizer, Deus, where I have to die now in my life? Onde que eu tenho que morrer em minha vida? Because it's really hard. Porque é muito difícil. Like the word's teaching us the opposite. A palavra nos ensina o oposto. The word. A palavra. O mundo. O mundo. Word. The mundo. Okay. Through the medias. Através das mídias. To the society. Através da sociedade. We have to renew our way of thinking. A gente tem que renovar nosso jeito de pensamento. And then the second point to adjust that God requires for our life. Então, o segundo ponto para ajustar o que Deus nos requer da nossa vida is total dependence. É dependência total. Dependence 100% on God. Dependência 100% em Deus. In John chapter 15 verse 4 to 5. E eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amen. You cannot do anything without Jesus. Você não pode fazer nada sem Jesus. He is the vine. Ele é a videira. You are the branches. E vocês são os ramos. You have to abide in Him. Você tem que estar nele. You have to remain in Him. Você tem que permanecer nele. Without Him, you cannot bear fruits. Sem ele, você não pode dar frutos. So this brings us to the life of application. Então isso nos leva até a life application de aplicação. You have to wait on God. Você tem que esperar em Deus. And Psalms chapter 33 verse 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Isaiah chapter 40 verse 10 and 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder e em seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará ao seu regaço. Aos que amamentam guiará suavemente. Amen. I think the verse that I wanted was for to wait on God and be with the wings of eagle, but was not that. Okay. What I was trying to say is that you have to be waiting on God. Que eu estava tentando dizer que você tem que esperar em Deus. While you are waiting on God, you're gonna renew your strength. E assim, enquanto que você esteja esperando em Deus, Ele vai te dar força. You can be tired. Você pode estar cansado. But He's gonna renew your strength. Mas Ele renovará a sua força. And to be waiting on God, para esperar em Deus, doesn't mean that you have to be just laid down on bed waiting. Não significa que você tem que deitar na cama ali esperando, or just be living your common life, ou só estar vivendo sua vida comum. You have to wait on God. Você tem que esperar em Deus and be acting, e estar agindo, ativo, servindo, learning, aprendendo, and ask God what He has for your life, e pedindo a Deus o que Ele tem para a sua vida. Matthew chapter 7.
Yes, 7 until 8 verse. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, bati e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, lhe será aberto. Glória a Deus. Amen. I'll be calling the worship team to be here while I'm talking. Vou chamar o time